Olá, meus caros, aqui é o Tape 360, retornando com a maratona Heróis de Ação, relacionada à filmografia do belga Jean-Claude Van Damme. Chegamos aqui ao filme Garantia de Morte, Death Warrant, de 1990. Como não poderia deixar de ser o Van Damme, ele não seria apenas um ator que estrelaria filmes de pancadaria. Aproveitando que Sylvester Stallone deixou um pouco a veia, né, de rock ou lutador, ou o mais comum dele, Stallone estreou na época, se não me engano, acho que é um filme dos anos 80, um filme chamado Condenação Brutal. E quando falamos, né, Condenação Brutal, estamos falando de filme de prisão, né, filme que o personagem é preso ou ele acaba fugindo da prisão para garantir a sua liberdade. Então estamos falando também de outros filmes icônicos e até clássicos que futuramente vou trazer para o canal, chamado Papillon e até mesmo o Fuga Impossível de Alcatraz, estrelado por Clint Eastwood. Então, deixando dentro do contexto aqui, o Stallone ele protagonizou o papel em Condenação Brutal, título original Lock Up, trancado, né? Trancafiado, alguma coisa assim. O Jean-Claude Van Damme aproveitou essa oportunidade, na verdade o roteiro aproveitou a oportunidade e o fato do Jean-Claude ele ter obtido muita fama lá nos Estados Unidos para que Garantia de Morte fosse possível. Então vamos lá. Garantia de Morte, o filme americano de suspense e ação prisional de 1990, dirigido por Darren Sarafian, produzido por Mark DiSalle e estrelado por Jean-Claude Van Damme. O filme foi escrito por David S. Gower, enquanto ele estudava na USC, e foi o primeiro roteiro de Gower a ser vendido e produzido comercialmente. David S. Gower escreveu o roteiro para Rambo, Programado para Matar, tá? Deixando claro aqui. No filme, tal, spoilers aqui que já não vem ao caso falar agora aqui, ressaltar. Garantia de Morte foi lançado em 14 de setembro de 1990. Após seu lançamento, o filme arrecadou 46 milhões, contra um orçamento de produção de apenas 6 bilhões de dólares. O filme recebeu reações mistas da crítica especializada, que considerou a direção, o enredo, o vilão e o enredo ruim, e o roteiro, né, na verdade, né, história, roteiro ruins. Mas elogiou muito, deixa eu ver aqui, elogiou muito a atuação dos personagens, né? Enquanto o plot, a história e tudo mais, eles consideraram ruim. O filme foi bem elogiado no quesito de atuação, né, do elenco, as cenas de ação e a atmosfera emocionante. Enfim, a atmosfera thriller, né, que eles dizem lá nos Estados Unidos. O desenvolvimento e a escrita do filme, né, o script, o filme foi originalmente conhecido como Dusted, ou seja, alguma coisa pó, né, Dusted, enfim, acho que empoeirado, não sei assim, não sei. Foi o segundo roteiro escrito por David S. Gower e o primeiro que ele vendeu. Bom, agora comentando sobre o filme em si, eu quero que esse vídeo não tome muito tempo, ressaltando as curiosidades que eu já deixei nesse vídeo e falando, né, do que se trata o filme logo nos primeiros minutos desse vídeo. Bom, o filme ele é um bom filme do Jean-Claude Van Damme, embora muitos ali viraram a cara para esse filme. Enfim, é um filme que mostra um lado diferente dele, mas também não é um lado que a gente viu, né? Não é uma história original, né? É história de prisão, por isso aqui teve lá com o Stallone, teve com o Clint Eastwood e até mesmo Steve McQueen em Papillon lá muito atrás, né? Papillon, também outro filme que eu vou trazer para o canal futuramente. O Steve McQueen e até mesmo o Clint Eastwood, eles não deixam de fazerem parte, na verdade, do quadro Heróis da Ação, né? Porque ambos estiveram envolvidos em filmes de ação, ou espionagem, fuga de prisão e tudo mais. Aqui o curioso desse filme é que o personagem do Jean-Claude Van Damme, comentando aqui um pequeno spoiler do filme, ele faz um policial canadense que é o Louis Burke. E o Louis Burke ele está acostumado a desvendar casos que são casos não tão intensos, né? Aí o que acontece? Quando o amigo dele é abatido por um assassino psicopata, um assassino plenamente mortal, né? Que aqui no Brasil foi batizado de João Pestana, lá fora é Sandman, enfim, cujo ator que eu achei muito bom o desempenho do ator. Na verdade o elenco, né, em si tá muito bom o desempenho.
Esse assassino é o cara que já deu cabo de um amigo do Van Damme, parceiro policial dele, né, do Louis Burke. E o Van Damme vai procurar acertar as contas. Aí o que acontece, né? A polícia canadense diz para o Louis Burke ele não procurar esse assassino sozinho, porque ele pode ter o mesmo destino do amigo dele. Só que o Van Damme, né, já nos primeiros minutos do filme ele já usa algumas aptidões dele para se livrar de alguns vagabundos ali que tentam intimidá-lo e tudo mais, né, na investigação dele. E o Van Damme depois ele se depara com esse assassino e no começo do filme temos até alguns momentos que lembram o filme de terror, né, a obscuridade, o cenário de fundo, a locação e tudo mais, lembra de fato, ainda mais quando o assassino ele aparece pela primeira vez, né? Lembra um filme de slasher, filme de matança, de slasher movie. Obviamente, né, esse assassino ele tem uma espécie de poder, né, por conta da insanidade dele, porque o Van Damme dispara tiros aqui, uma roupa no assassino e não mata o cara, né, porque a gente sabe que esse cara vai voltar, porque ele é um dos personagens principais do filme, ele é o vilão principal do filme. Mas interessante que ele não volta logo de cara, né? Volta em um momento do filme lá da metade para o fim, né? Bem próximo do fim, ele volta. Então, fato curioso também é que esse filme ele tem um elenco de grande porte. Temos o ator Art Lafleur, acho que ele é francês, o nome francês, Art Lafleur. Esse Art Lafleur ele já protagonizou um papel, né, no seriado do Incrível Hulk. Na verdade, no episódio do Incrível Hulk da quinta temporada, batizado não, acho que não foi da quinta temporada, foi da quarta temporada. Acho que o último episódio um dos últimos episódios da quarta temporada, já não me lembro bem, batizado de Danny. Então o Art Lafleur ele faz o vilão aqui, ele faz um policial, né, que é o responsável pela segurança dos presos, ele que comanda todos os presos ali numa penitenciária chamada Harrison, que inclusive o personagem do Jean-Claude, que é o Louis Burke, ele aceita a proposta de se infiltrar nessa penitenciária, nessa prisão, para descobrir uma onda de mortes que está sendo causada ali, né, que é uma onda de mortes inexplicável. Enfim, e o Van Damme ele usa, né, é revelado, né, no roteiro do filme que o amigo do Van Damme ele morreu, né, da mesma forma que os outros presos ali morreram, né, enfim. Aí o Van Damme vai tentar descobrir, né, ele como é o policial, está infiltrado ali, e também com a ajuda da Cynthia Dibb, que é uma gracinha, né, uma atriz muito bonitinha, gostosinha até, que ela já desempenhou alguns papéis, né? É uma daquelas caras dos anos 80. Então, um elenco de grande porte não faltava, na verdade, nos filmes do Jean-Claude Van Damme, né? Enfim, tinha que ter aqueles rostos lá que a gente já conhecia de algum lugar. E o Van Damme sempre obtendo a ajuda essa policial, né, investigativa, que ela ainda é uma iniciante. Até o personagem do Jean-Claude Louis Burke fala que se ela tem experiência no assunto de verificar arquivos de presos, psicopatas e tudo mais, aquilo lá não vai representar um grande perigo para ela. E ela ajuda, ela vai ajudando. Tem um momento muito engraçado do filme, mas é engraçado, né? Posso falar aqui porque é engraçado. Onde um carinha ali, né, ele faz um favor para essa policial investigativa e o cara tá tentando ver se ele vai ter uma chance de transar com ela, né? Ela vai na casa desse cara aí para que o cara, com o computador dele, né, é um nerd, né? O cara é um nerd, perito, lá um crânio e tudo mais. Perito em hackear senhas, hackear, né, tudo mais o computador ali para ver o que se passa no presídio Harrison, né? Então ele descobre algumas senhas. Quando ele faz isso aí, ele pensa que ele vai dormir com a personagem da Cynthia Dibb. Só que ela dá uma de difícil, né? Ela vê o cara mais como amigo, porque no filme a gente já percebe que ela sente uma atração pelo personagem do Jean-Claude, que é o Louis Burke. Enfim, já tô quase contando o filme todo aqui, mas beleza. Para vocês ficarem, né, ao menos, para vocês entenderem do que se passa, a garantia de morte. Aí, enfim, né, nesse treveiro temos algumas cenas bem interessantes do Jean-Claude. Inclusive, ele luta contra o mesmo ator, né, que desempenhou um papel no filme Duro de Matar, do Bruce Willis, que é outro filme que eu vou trazer para o canal. São muitos filmes que eu vou trazer para o canal no decorrer do tempo. Não sei, né, vamos ver aí se o tempo estiver me favorecendo, eu vou trazer esses filmes para o Tape 360.
O Van Damme tem um fight com esse cara aí, né, do vilão, né, do Duro de Matar. Temos grandes coreografias do Jean-Claude Van Damme, enfim, grandes cenas de luta, mas tudo ali enfim, né, tudo ali acontece dentro desse presídio, né, dessa penitenciária Harrison. Então não sai de lá. É um filme que se passa, é um filme de prisão mesmo, né, como já disse aqui. Enfim, assim como Condenação Brutal do Sylvester Stallone. Tudo acontece ali nessa penitenciária. O Van Damme ele sofre um pouco ali. Tem um momento do filme que ele capturado não, né? Ele é abatido por alguns policiais, alguns presos ali, sofre pra caramba. E a gente vê que não é um filme onde o Jean-Claude Van Damme vai usar os braços e as pernas dele para lutar contra um inimigo, né? Um cara aí que é perito em artes marciais. Não, aqui não. Aqui é o Van Damme lutando em prol de sua própria vida, né? Pela vida dele. Tá lutando pela vida dele. Enfim. Tanto que a capa da America Video, que esse filme foi distribuído pela America Video, ele fala, né? Primeiro ele foi o exímio lutador e o grande dragão branco. Depois em Kickboxer, Desafio do Dragão. Agora, Van Damme, em um torneio de morte onde ninguém joga, mas chuta, ele enfrenta um novo desafio e alguma coisa assim, né? E dessa vez ele não estará sozinho, alguma coisa assim que diz ali o pôster da America Video. Enfim. E é exatamente disso que se passa a Garantia de Morte. É um filme sempre dentro da penitenciária, né? Temos alguns rostos conhecidos também, quando o Van Damme faz amizade com um detento ali, que é um negro, né? Enfim, o Hawkins. Tem um momento que ele vai ali também obter algumas informações de um cara que tá do lado de alguns trans, né? Algumas mulheres trans ali, que é o Priest, também é um ator que fez por merecer na época ali, né? O Van Damme vai obter informações de todos esses presos. Tem algumas cenas desse filme, tem algumas cenas do filme, né, que são bem obscuras. Um momento lá que, enfim, eu não vou dizer sobre quais circunstâncias isso ocorre. Eles acabam queimando o preso ali por esse preso ter revelado informações demais para o personagem de Jean-Claude Van Damme, e os outros caras lá da penitenciária acabam sabendo disso. Temos também a tentativa de assassinato para calar o personagem de Jean-Claude, que é o Louis Burke, mas o Van Damme ele tem sempre um informante ali que fica avisando ele e fica alertando ele, né, sobre o que estaria por vir aí, que ele poderia correr risco de vida ali dentro da cadeia, ali, porque lá ninguém tá seguro, né? E é claro, obviamente, o vilão do filme, né, que é o João Pestana, ele volta, né, agora, a forma como ele volta eu não sei, mas o cara é casca grossa. Ele até lembra, embora a trama do filme seja muito diferente, o vilão de um filme do Chuck Norris, né, que é Fúria Silenciosa, Silent Range. Só que aquele vilão do Chuck Norris ali é um vilão experimental, né, que também é outro filme que eu vou trazer futuramente para o canal, nesse mesmo quadro, Heróis da Ação. E esse vilão aqui, o João Pestana, que é o Sandman, ele é um cara duro na queda. Aí ele não é um perito em artes marciais, mas ele vai lutar contra o personagem do Jean-Claude Van Damme. E temos também grandes coreografias. Eu acho que boa parte das coreografias desse filme, pelo fato de elas serem perfeitas para a época e até mesmo para os tempos atuais, foi porque o Van Damme, ele, de alguma forma, ele era um cara perfeccionista. Ele via cada detalhe e queria que cada cena de luta, seja com um cara de uma penitenciária e um perito em artes marciais, soasse o mais realista, uma cena mais real possível, né? O realismo da cena, né, em um filme de ação, isso é muito importante. Enfim, eu acho que já falei demais aqui. Eu não vou contar como esse assassino morre, mas já revelei aqui que o cara é duro na queda, né? Enfim, Garantia de Morte é um filme, ao mesmo tempo entretém, tem algumas cenas bem obscuras, tem um filme que lida com uma outra pegada, né? Não é um filme de luta, tá? É um filme mais obscuro. E eu acho que é um filme que merecia ser revisto, sim. E eu sou totalmente contra o pessoal que desce a lenha desse filme. Eu até hoje não entendi porquê. Enfim, o pessoal gosta, né, de descer a lenha do filme, sendo que há outras produções bostas do Van Damme, e desses aí ninguém fala nada. Enfim, mas opinião é opinião. Fiquem ligados no canal Taper 60, que próximo sábado estarei retornando com mais um filme relacionado à filmografia do belga Jean-Claude Van Damme, no quadro Heróis da Ação. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações aos haters.